No episódio passado dessa obra, o carequinha tava lá fora esperando seu amigo. No entanto, o maluco tava demorando demais e ele suspeita que pode ter acontecido alguma coisa. E continuando, ele decide que vai subir lá para saber o que tinha acontecido. E ao chegar no terraço, ele percebe que a porta estava aberta. Ele se questiona como seu colega podia ser tão burro assim. Afinal, deixando a porta aberta, isso ficaria fácil dos vizinhos descobrirem. Ao se aproximar do quarto do protagonista, ele dá uma pequena olhada lá pra dentro, mas surpreendentemente ele é pego de surpresa e com isso foi arrastado lá pra dentro. Do lado de fora, depois de um tempo, alguns homens que trabalhavam ali se questionavam o que aquele carro fazia abandonado. Carro esse que pertencia àqueles dois caras que subiram para o quarto do protagonista. Dado isso, eles serão obrigados a recolher e rebocar ele. Um dos seus amigos fala que esse prédio em que o carro está estacionado está sob vigilância pessoal. O seu amigo demonstra estar assustado e se pergunta se poderia ter acontecido alguma coisa. Seu colega fala que de tempos em tempos eles são obrigados a conferir como estavam os arredores. E com esse ocorrido de ter um carro estranho parado em frente, eles deveriam ficar espertos e reportar imediatamente. Enquanto isso, no quarto daqueles dois, eles lamentavam o fato de já ser 11 horas e ainda não terem nenhum retorno daqueles dois caras que eles mandaram visitar o apartamento do prota. O seu amigo loiro tentava fazer contato com eles, mas isso era sem sucesso. O de cabelo branco já estava ficando impaciente e pedia para que de alguma forma ele desse um jeito nisso. Contudo, o loiro acaba ligando para o seu tio, e era exatamente ele o responsável por contratar aqueles dois. Com isso, o loiro ligou para ele perguntando se o trabalho já havia sido feito. No entanto, ele diz que não ouviu nenhuma resposta deles e que os dois haviam sumido. O seu tio fica se perguntando o que eles estavam aprontando e por que não terminaram o serviço. O loiro fala que talvez eles fossem iniciantes nisso e de alguma maneira eles teriam falhado na missão. O seu tio em seu pensamento fica com raiva desse garoto, se perguntando se ele sabe com quem ele tá falando, já que os seus rapazes são todos treinados e o iniciante naquela história com certeza seria apenas ele. O loiro continua falando que se soubesse que isso iria acontecer, ele mesmo junto com o de cabelo branco teria ido lá dar um jeito neles. O seu tio fica pistola com isso, afinal ele já estava tentando, entre aspas, fazer um favor para ele, e no telefone continua o xingando. E lá dentro do quarto do protagonista, os celulares deles continuavam tocando, e no chão nós podíamos ver os seus corpos, que estavam de uma forma extremamente machucada, e na silhueta podemos ver o protagonista, que basicamente fez os caras se tornarem tapete. E no aeroporto internacional de Incheon, aqueles últimos dois estavam juntos, que no caso era Sujung e o maluco que eu esqueci o nome. Mais à frente, eles se encontram com uma mulher, e ela era Nam Ho-jung, e ela fazia parte do serviço secreto. E atrás dela, um homem autodenominado Professor Yang aparece e avisa que já faz um tempo desde que viu eles dois. Ele afirma que o pai de Soo-hyun queria vê-lo imediatamente e o instruiu para que o levasse agora. Com isso, a garota foi separada daquele cara, e agora eles estavam separados. Do outro lado da cidade, um homem parecia falar com o tio do loiro. O maluco tava pistola, se perguntando o que aconteceu com os homens que ele tinha contratado, e pede para que encontre eles imediatamente, ou senão eles vão se ver com ele. O outro carinha também fica pistola, se perguntando o que eles estavam fazendo, e que deveriam ter cumprido seu papel. E aquele cara era o líder daquela organização que fazia aquelas coisas. Com isso, ele começa a ligar para vários dos seus homens, se perguntando se tinham visto alguma coisa sobre aqueles dois. No entanto, ninguém sabia nada sobre. Ele se pergunta o que estaria acontecendo e por conta própria resolve ir para o destino onde eles deveriam ser enviados. Ao chegar lá, ele pergunta ao seu motorista se aquela era realmente a localização. Ao se aproximar do estacionamento, ele percebe um papel vermelho que falava o carro que havia sido apreendido, e olhando a numeração, ele se toca que aquele carro pertencia à sua organização. E ao olhar o horário, ele percebe que aqueles dois realmente foram para o destino, mas a partir dali haviam sumido, e mais tarde o seu carro acabou sendo rebocado. Mudando de cena, nós vamos para o tio do loiro novamente, onde ele entra na organização que ele havia contratado, procurando pelo líder dela. Ao chegar lá, ele só encontra um carinha, que estava morrendo de medo ao vê-lo. Ele se pergunta para onde todos tinham ido, e ele fala que o líder, juntamente com vários homens, haviam ido para casa do Take Se-young, que era nada mais nada menos que o
protagonista. No telefone, ele atendia a sua chamada. E enquanto o tio do maluco parecia muito pistola, o líder fala que eles tinham um problema, que os 2 caras que foram enviados para lá haviam desaparecido. E avisa que dentro daquela casa havia alguma coisa muito estranha e provavelmente algo de muito ruim poderia ter acontecido. O tio do maluco pergunta se ele havia chamado mais gente para assim fazer algo mais seguro. O líder fala que vai verificar o lugar e com isso chamou vários de seus homens e depois de juntar uma galera enorme, eles vão começar a invadir o prédio. Enquanto subiam as escadas, o líder fala para todos pegá-lo e não terem piedade. Ao invadirem o terraço, eles se preparam para entrar. No entanto, enquanto o líder ainda estava na escada, tudo que ele poderia ouvir eram inúmeros gritos e na sua cabeça ele achava que a missão estava cumprida e que tudo já tinha acabado. No entanto, pela gritaria, talvez eles tenham exagerado, mas ao se aproximar do fim da escada, ele encontra um de seus homens em um estado crítico e que provavelmente havia ido de comes e bebes. A sua expressão já dizia o que ele sentia. Com toda certeza, ele ficou extremamente assustado. Ao se aproximar da porta, ele viu uma besta enorme e esse cara era o nosso protagonista, que estava mais monstruoso do que nunca. O maluco, ao vê-lo, automaticamente caiu no chão e o seu corpo parecia travado sem conseguir se mover. Na sua mente, tudo que ele conseguia pensar era quem diabos era ele, mas sem pensar 2 vezes, o protagonista o atingiu. Um tempo depois, uma das inquilinas daquele prédio relatava a um dos homens que trabalhava por ali sobre os gritos que estavam sendo ouvidos. Ela falava que estava tão assustada que nem mesmo conseguiu dormir durante esses dias. A polícia fala que eles vão verificar o perímetro. Eles sabem que foram filmados vários membros de gangue entrando dentro daquele prédio, que provavelmente alguma coisa teria acontecido. Ao subir as escadas, eles percebem que a porta havia sido quebrada e o cadeado dela estava no chão. E com isso, eles até pareciam estar assustados. No entanto, de qualquer forma, eles precisavam verificar. Ao se aproximar da porta, eles batiam nela, mesmo sabendo que a mesma estava aberta. Ao abrir, o prota apareceu através dela e a sua cabeça nem mesmo conseguia ser vista. O maluco estava monstruoso. A polícia se impressiona com sua aparência, mas ao olhar atrás dele, o que eles veem é uma cena chocante e era nada mais e nada menos que uma pilha de todos aqueles caras que tentaram invadir o seu apartamento. O protagonista basicamente havia dado um jeito em todos eles sem nenhuma piedade. Com isso, rapidamente a polícia e a ambulância cercaram o local e chegando no carro, o tio do loiro se perguntava o que estava acontecendo ali. Ao olhar as macas, ele viu que vários corpos estavam sendo levados e lá em cima, os policiais entrevistavam o prota e ele avisa que ele nem mesmo havia um número de registro de cidadão, afinal, ele ainda não tinha 18 anos. Ele fala que o seu nome é Takeseong. Ele costumava frequentar a escola Nungwang. No entanto, ele acabou largando ela no seu 2º ano. E a razão, todo mundo já sabia. Os policiais se perguntam se era realmente aquele garoto. E com isso, já começam a reportar tudo para a delegacia. Ele avisa que todos que estão ali devem se retirar do local imediatamente, já que por mais que ele tivesse cerca de 2 metros de altura, ele ainda não tinha 18 anos. E ele não podia fazer nada com um menor de idade. Ainda mais sabendo de sua história. Se eles fizessem alguma coisa com ele, provavelmente a mídia cairia em cima, indo contra todas as suas ações. Então eles entendem que prendê-lo ou puni-lo provavelmente vai ser algo muito complicado e que deve ser dialogado com mais calma. Com isso, eles decidem que o melhor agora era retirar tudo do local e depois verem como iriam resolver isso. Os dois automaticamente resolvem se retirar. Em seu quarto, o protagonista resolve ligar para sua tia, depois de tudo isso que havia acontecido. Ele fala que decidiu que vai para os Estados Unidos. A sua tia pergunta se ele tem certeza disso e parecia estar feliz com a sua decisão. Ela fala que vai falar com seu tio para resolver imediatamente os detalhes, mas o prota fala que ainda não era o momento. Ele diz que não era agora, e sim depois. Ele afirma que queria viajar por 1 ano e que o seu objetivo agora, primeiro, era viajar por toda a Coreia. Afinal, ele ainda não era de maior de idade e não poderia ficar bem viajando para outro lugar sozinho. Então, de momento, ele iria fazer uma exploração na própria Coreia. A sua tia fala que passar 1 ano na Coreia iria atrasar ainda mais os seus estudos, já que lá provavelmente ele não vai para a escola. O protagonista fala que tudo o que ele deseja é ficar do lado de fora por muito tempo e ele quer sentir o vento no seu rosto. Ele acha que para ele vai ser algo muito bom e vai ajudar a melhorar a sua cabeça. Ele fala para sua tia que ele quer relaxar um pouco e não é para ela estranhar se ele passar um tempo sem ligar para ela. A sua tia avisa
avisa que vai deixar o seu quarto vago e a hora que ele quiser, ele simplesmente pode ir para sua casa, e avisa que ele pode fazer o que desejar. No entanto, deve ligar para ela de vez em quando, para que a mesma não se preocupe muito. O protagonista diz que vai fazer isso, no entanto, vai desligar agora. Do outro lado da cidade, o de cabelo branco e o loiro continuavam com muita raiva da situação. Afinal, já se passavam 2 dias desde que eles mandaram aquela organização dar um jeito de buscar o prota, e nenhuma mensagem havia sido estornada para eles. O de cabelo branco ligava pro loiro se perguntando o que havia acontecido, já que ele era o responsável de contratar aquela organização. Ele fala que tem ligado para eles, no entanto não havia nenhum retorno. O de cabelo branco parecia com muita raiva dele, dizendo que ele não conseguia nem sequer mandar alguém fazer o serviço, e que isso era uma incompetência muito grande. O de cabelo loiro também fica com raiva e pede para que ele não o ligue por um tempo, e após desligar, ele parecia com muita raiva disso. Mas no seu telefone, uma chamada estava sendo tocada, e ao atender, falava que nada mais, nada menos, Su-hyun queria ver ele, e ele se pergunta para onde teria que ir, mas ele avisa que antes de se encontrar com ele precisava trazer uma coisa, e depois de se encontrarem, tudo que ele tinha na verdade e tudo que ele precisava levar eram as fotos do apartamento e a localização do protagonista. E Se-young perguntava a ele se realmente ele vivia no quarto do telhado. Ele fica com raiva por não haver nem sequer uma foto dele. Contudo, eles planejam agora dar um jeito de se livrarem dos seus documentos, para que quando colocarem o seu plano em prática, não deixarem nenhum rastro, e os entrega para Suhu para que ele entregue às forças especiais. Ele afirma que da última vez que fizeram aquilo com o prota, eles agiram muito despreocupadamente, mas dessa vez eles vão tomar todos os cuidados possíveis, e na sua cara mostrava muita raiva por aqueles 2 anos que eles passaram na detenção juvenil. O loiro parecia ter um medo anormal dele. Aparentemente Se-young era o líder do grupo e colocava medo em qualquer um. Ele pergunta a ele que o de cabelo branco o mandou a mensagem dizendo que ia brincar com o prota primeiro, e pergunta ao loiro o que isso significava. No entanto, ele fala que não tinha certeza muito bem e não sabia nada sobre isso. Se-young pergunta se ele tinha certeza disso, e ele afirma que sim, e fala que jamais mentiria para ele. Um dos integrantes fala que a localização do prota havia sido encontrada e que as forças especiais iriam trazer ele para lá em cerca de 1 hora. Em Se-young dava para ver o seu sorriso, já que agora ele poderia, entre aspas, se vingar do protagonista por tê-lo mandado por 2 anos para a detenção juvenil. E com todos juntos agora, eles resolvem esperar. No apartamento do protagonista, mais 2 elementos foram enviados. Pelo visto, ele vai ganhar mais alguns brinquedos para brincar. Ao chegarem no terraço, ele avisa para o seu parceiro que o seu alvo tem apenas 18 aninhos, mas de qualquer forma, eles não devem pegar leve. Ao chegar lá, eles notam a paisagem que não estava muito boa. O seu amigo, ao olhar para a porta, automaticamente fica assustado e afirma que lá dentro havia uma besta selvagem. O carequinha fica se perguntando o que é que ele estava querendo dizer e se pergunta se ele estava criando algum tipo de cachorro louco ou algo assim. O seu parceiro fala que nem de longe é um cachorro, mas sim realmente uma besta selvagem. O careca fala que algo assim não tem como viver no meio de uma cidade, e o que ele está dizendo é apenas bobagem, mas de qualquer forma eles seguem na sua missão e com isso vão invadir o prédio. Mas antes do careca abrir a porta, o prota dá um socão nela, fazendo assim voar para longe com o peso da mesma. O seu parceiro ainda tenta dar um soco nele e de alguma forma até conseguiu acertar. No entanto, não conseguiu surgir efeito algum, e com o seu punho fechado, o protagonista o acerta em cheio, o transformando em tapete também. O carequinha ainda estava vivo, pelo menos por enquanto. E voltando para Se-young e a galera, ele pergunta para um carinha o porquê ele não foi junto com os outros 2, mas ele afirma que isso não havia necessidade, já que aqueles 2, tanto o carequinha quanto o grandão, eram profissionais nisso. Além do mais, o seu alvo tinha apenas 18 anos, mas no seu telefone alguém parecia o ligar. Ele se questiona o porquê daquela ligação, já que ela vinha do carequinha que foi enviado para lá, e ao atender ao telefone, ele escutava o grito de um dos seus parceiros. Ele logo se toca pela voz que aquele era Kenta, aquele grandão do grupo, e aparentemente na ligação ele estava gritando. O protagonista pergunta onde ele estava, mas antes de completar, ele já estava prestes a desligar a ligação. Sabendo que ele não ia conseguir informação daquele cara, ele resolve desistir e resolve usar o carequinha para mostrá-lo onde aqueles todos estavam reunidos. Ele fala que a localização onde eles estavam era 10 minutos do seu prédio, mas o prota afirma que no máximo que daria para ele era 5 minutos, e com isso entra dentro do carro. Mas antes, ele resolve arrancar a parte de cima dele, afinal ele era tão grande que nem mesmo cabia lá dentro. No banco de trás,
trás, o Kenta estava lá, e com isso eles partem em direção à localização onde Se-young estava juntamente com os outros. O seu parceiro no telefone parecia apreensivo, e eles se perguntavam o que tinha acontecido. Ele avisa que imediatamente eles devem deixar o lugar, pois aparentemente eles haviam falhado na missão, e para a segurança deles, eles precisam voltar imediatamente para suas casas. Se-young se pergunta se era possível falhar em uma missão para pegar um bobão que nem o protagonista. O maluco fala que eles não têm tempo para explicações, e que eles devem ir para um lugar seguro imediatamente. Ele continua afirmando que para a segurança de todos, eles devem deixar aquele local. Se-young pergunta se tinha alguém vindo para lá, e ele não parecia muito feliz com isso, e o maluco tava muito pistola. Mas sem tempo, alguém parecia ter entrado, e um grito muito alto havia sido escutado. Do lado de fora, o protagonista estava lá, juntamente também com a sua espada. Do lado de fora, as pessoas que o viam batiam foto e o filmavam, e ele pergunta ao careca em que quarto eles estavam. Ele afirma que era o 8º andar. As pessoas na rua se voltavam em volta dele, e se admiravam com o tamanho dele e também a sua espada. Na cabeça deles, eles estavam gravando a cena de um filme. No entanto, uma delas que estava no meio da multidão, olhando para o carro, no banco de trás, ela acabou vendo Kenta e o estado que ele estava, e automaticamente entrou em pânico ao saber que aquilo não se passava de um filme, e sim a vida real. No quarto dos malucos, até eles pareciam estar apreensivos, afinal não sabiam o que estava acontecendo e o motivo desses gritos do lado de fora. O maluco falava que existia 3 escadas nesse prédio e que eles deveriam se separar para assim fugir. Se-young fala que não tem ideia para onde ir. No entanto, para onde quer que eles vão, do lado de fora tem alguém que está os esperando, ou de alguma maneira vai acabar encontrando um deles nesses caminhos de escada, e que o melhor mesmo é se dividirem por segurança. O loiro fala que quer ir com ele e fica afirmando que aquele cara lá com certeza pode protegê-los, mas Soo-hyun fala que um deles pode ir lá embaixo para assim chamar a polícia. A garota diz que vai com ele e não solta o seu braço. Ele fala para Soo-hyun que ele vai pela escada dos fundos e pede para o loiro ir pela outra, e o cara que foi contratado decide ir com Soo-hyun e a garota, afinal eles eram os contratantes, por isso eles tinham prioridade de segurança, e no fim o loiro acabou sozinho, juntamente também com Soo-hyun, e ao começar a descer as escadas, o prota estava subindo, só resta saber qual deles ele iria encontrar primeiro. O loiro vinha descendo as escadas extremamente assustado, e Soo-hyun com seu grupo vinha descendo até chegar de frente para a porta, onde eles acabam encontrando a polícia. Eles ficam aliviados por serem eles, e que de alguma forma provavelmente conseguiram escapar. No entanto, o loiro não teve essa mesma sorte, e sem perceber, acabou sendo atingido e automaticamente desmaiou. Ao abrir os olhos, ele nem se lembrava do que tinha acontecido, mas para o seu azar, ele havia encontrado o protagonista, que já estava na sua frente. Ele se perguntava quem seria ele, e do seu lado, aquele careca que tinha sido contratado e também forneceu as informações, tinha ido de base, e uma cena um tanto quanto chocante. O loiro automaticamente entra em desespero, e Se-young fala que eles já poderiam começar. O loiro continua se perguntando quem seria ele. O prota pensa que mesmo depois de tudo que ele fez, o mesmo não o reconhece, mas para ele, nem mesmo um dia ele se esqueceu daquele cara, e a sua mente se lembrava com carinho de tudo que ele acabou fazendo. Do lado de fora, a polícia cercava o local, e aquilo já tinha virado algo muito grande. De uma janela, o loiro não sabia, mas ele havia sido virado refém do protagonista. O policial lá embaixo se perguntava quem ele era, e também o porquê estava fazendo isso. Se-young chama o loiro pelo seu nome, que no caso era Chang-soo. Ele se pergunta como ele sabia o seu nome, e quem diabos era esse cara, mas olhando para ele, o protagonista revela essa informação, e que na verdade, ele seria Se-young, aquele mesmo garoto que ele fez tudo aquilo, e o fez passar por todo aquele sofrimento. No seu rosto estava estampado o desespero, afinal agora ele sabia muito bem quem se tratava daquele cara, e também se lembrou de tudo que tinha feito. Lá embaixo, a polícia ouviu seu nome, e manda imediatamente procurar por ele. Enquanto isso, a ficha do loiro ainda não tinha caído, e se pergunta como aquele cara poderia ser Se-young. No prota fala que há 3 anos atrás, em frente a Gwang Han-moon, 2 pessoas conhecidas como Tak Chang-sun e Go Yoon-jin sacrificaram suas vidas envolvidos em uma chama, e aquelas pessoas eram nada mais nada menos que os seus pais. Lá embaixo, automaticamente todos conheciam essa história, e ao ver aquilo, entraram em desespero, e aquele cara que estava fazendo tudo isso era aquele garotinho que havia ficado em coma por 9 meses, e acabou perdendo seus pais por um sacrifício para que a mídia
mídia visse o seu sofrimento. Pegando a sua espada de suas costas, ele a coloca no pescoço do loiro e ele já começa a entrar em desespero. As suas mãos ele percebe agora que estavam acorrentadas e nesse momento ele começa a chamar pela sua mãe e pelo seu pai, coisa que estressou ainda mais o protagonista, pois foi ele mesmo quem havia o tirado os seus dele e afirma que seus pais haviam pagado com suas vidas para atrair uma atenção como aquela. No entanto, a partir daquele dia, ele vai fazer todos eles pagarem com suas vidas por tudo que fizeram ele passar. E enquanto ele estiver ali, do lado de fora, tudo estava sendo transmitido e a notícia era que alguém estava sendo mantido de refém em uma construção próxima à estação e até mesmo a SWAT e a polícia já tinham chegado no local. As pessoas se perguntavam se aquele realmente era o filho daquele casal e mesmo tendo se passado 3 anos, ele ainda deveria ser de menor. No entanto, pela sua aparência, ele não parece ser nenhum adolescente. Em volta tudo estava ficando um caos e tudo que é tipo de polícia já estava no local. Lá embaixo eles pedem para entregar toda a ficha do garoto e investigarem a fundo tudo o que aconteceu com ele. E eles conversam que aquele loiro era filho do presidente da companhia de segurança Aegis e ele não gosta nem um pouco aonde isso vai parar. E essa segurança Aegis era nada mais nada menos que a maior empresa de segurança doméstica que existia na Coreia e que ele era nada mais nada menos que um dos réus julgados naquela ocorrência há 3 anos atrás. E acreditam que se aquele loiro for realmente um dos envolvidos e o cara da espada ser realmente Tae Se-young, aquele garoto está em perigo. Ele continuava tentando negociar com o Prota, perguntava das suas exigências, mas Tae Se-young fala que não haverá negociação. Ele continuava implorando para ele falar o que queria. E em cima, vários helicópteros já cercavam o prédio. O Prota fala que não vai haver negociação e tudo que ele tinha era um anúncio a ser feito. E ele começou a falar o nome de todos aqueles que estavam envolvidos. Isso, aqueles 8 que fizeram isso com ele. Ele começou a citar o nome de cada um. E com isso também o Kim Chan-soo, que estava bem ao seu lado. Ele avisa que todos eles irão ir de base pelas suas próprias mãos. E também os seus pais também iriam, assim como toda a sua família, seus irmãos e irmãs. Todos eles vão de caixa pelas mãos do Prota. E esse era o anúncio que ele fez para basicamente o mundo inteiro. Ele afirma que mesmo que eles chamem a polícia ou até mesmo o exército, nada vai o impedir que ele faça o que quiser. E eles irão pagar por tudo que fizeram para ele. E avisa que ninguém poderá o impedir. O loiro tenta dar a sua última investida, que para mim foi uma atitude muito burra. Ele fala que aconteceria com ele algo muito ruim se ele o mandar de base, já que o seu pai é alguém muito importante. E segurando aquela espada, o Prota estava com tanta raiva que parecia até tremer. O loiro acredita que ele continua sendo aquele bobão da escola e que mesmo com esse tamanho ainda era um medroso. No entanto, no rosto do protagonista estava estampado a sua raiva e olhando para as câmeras, ele pede para que todos assistam atentamente e que aquilo é nada mais nada menos que uma declaração de guerra. E com a sua espada, ele manda a cabeça do moleque para o Vasco. E aquela cena deixou todos calados e espantados. E algo chocante havia acontecido naquela tarde. E Tae Se-young entraria para sempre na história da Coreia.